Jeremias, capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas do campo têm as suas crias e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, e desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimento, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, e de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura, já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo de cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há, entre as vaidades dos gentios,
alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias, capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. E será que quando disserem: para onde iremos? Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor: os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor: com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra, para os devorarem e destruírem. E entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela sua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás. Por isso estenderei minha mão contra ti, e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo. Não voltaram dos teus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma. Pôs-se-lhe o sol sendo ainda de dia. Confundiu-se, envergonhou-se, e os que ficaram dela entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Porque pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos, numa terra que não conheces. Porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para mim, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles,
diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Jeremias, capítulo 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães, que os tiverem, e de seus pais, que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles. Porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. E vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado. Porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidades, em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.